Olha, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, avançou os movimentos para se lançar candidato à presidência da República. Atenção, Brasil! A possível candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência está mexendo com o tabuleiro político e a repercussão foi imediata. Setores da mídia e da esquerda reagiram com tensão, críticas e muita preocupação, mostrando que o nome do senador ainda tem força para movimentar o cenário nacional. Se você quer ficar por dentro dos bastidores, das estratégias e do clima que tomou conta da política, já deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo: Flávio é um nome forte para 2026 ou não? Vamos juntos! Olha, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, avançou os movimentos para se lançar candidato à presidência da República. As conversas se aceleraram com a proximidade da prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro. Essa apuração é da colunista da Folha, Mônica Bergamo. Segundo líderes de partidos que integraram o governo do ex-presidente e que hoje defendem a candidatura de Tarcísio para concorrer contra Lula, o Flávio tem feito toda essa movimentação que a gente está acompanhando e tem apoio, inclusive, do Eduardo Bolsonaro, né? Também, segundo aqui a coluna da Mônica Bergamo. Estava dando uma olhada aqui, ela fala o seguinte, que de acordo com esses líderes, né, para concorrer, ele afirmou nas últimas semanas que pretende mesmo entrar na disputa, ou seja, o Flávio estaria disposto a isso. Será, Dani? Sim. A apuração da Mônica está correta, ele ganhou corpo essa semana, mas não é algo que ele vem trabalhando de agora. É ridículo, né? Eu falar a apuração da Mônica está correta, é óbvio que a apuração da Mônica está correta. Parabéns, Mônica! Sou sua fã. Não, é o seguinte, é porque de fato ganhou corpo essa semana, mas ele está trabalhando isso há dias, tanto que ele vem assumindo uma posição mais vocal, né? Diante não só do que ele considera traições ao legado do pai dele, mas também no sentido de puxar para si esse discurso contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Ministério Público Federal, no que diz respeito ao caso da investigação golpista. Contam os bastidores, né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E diz que, se fosse o caso, ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil. Porque você pega 48%, que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48, divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu, os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo: a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra tempo, Daniela? Ele obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro apontá-lo como o nome de Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado nem de perto como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai na eleição do ano que vem.
E a seguir, vamos falar sobre a defesa de vítimas do rompimento da barragem do Fundão, que avalia a vitória na justiça como histórica. A decisão considerou a empresa BHP como responsável legalmente pelo colapso da barragem de Mariana em 2015. Fica aí que a gente volta já. Ô Sakamoto, e essa possível candidatura do Flávio, você acha que é para valer ou não? Então, como bem colocou a Dani, ele está fazendo xixi no território, né? Está tentando garantir o espaço, né, da família. Até porque é o seguinte, como o Bolsonaro está mudo, né, foi emudecido por conta das decisões judiciais, ele não pode ficar postando nas redes sociais, isso vai reduzindo o tamanho dele também nas redes, vai reduzindo o tamanho do próprio Jair no meio desse processo inteiro. Então o filho agora, o outro filho está nos Estados Unidos com uma situação muito complicada, porque toda vez que o Eduardo Bolsonaro abre a boca, ele é chamado de traidor, né? E aí o filho político, do mais político de todos eles, que é o Flávio, é aquele que lá atrás tinha sido construído para ser sucessor do próprio Bolsonaro, tem falado, tem vocalizado, e aí a Dani bem colocou todo o Game of Thrones da direita por trás disso. A questão é que eu acho que ao final e a cabo, né, pode ser inclusive uma jogada para o Flávio acabar entrando numa composição, né, como vice, né, numa chapa. Porque o que acontece é o seguinte, o Flávio, por mais que tenha sido arquivado e o STF, via Gilmar Mendes, que tem dado decisões para não reabrir, né, as ações que diziam respeito das rachadinhas, funcionário fantasma, desvio, fábrica de chocolate, todas aquelas coisas que tinha no gabinete dele quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, apesar disso aí não estar rebrotando, isso é um BO que ele vai carregar para a eleição e é pesadíssimo. Gente, é que é o seguinte, é que a gente tem tanto BO um atrás do outro, teve pandemia, teve tudo, mas isso foi o primeiro grande bizarrice do governo Bolsonaro. Foi exatamente o que o COAF apontou a respeito das movimentações atípicas do Flávio Bolsonaro, de tudo que se investigou e que tudo se descobriu. Então pode não ter gerado a condenação, processo por conta de todas as ações judiciais, mas tem muito material, tem farto material que vai voltar a assombrá-lo caso ele busque a presidência da República. E é por isso que lá atrás o próprio voo do filho político, do filho político por natureza do Bolsonaro, do principal, do filho aquele que tem mais articulação, que conversa com outros grupos e tudo isso mais, acabou, na verdade, reduzido em importância por conta do que aconteceu, né? Então também é difícil imaginar que isso não vá ressurgir numa campanha eleitoral. Ele também tem os esqueletos no armário nesse sentido, né? Então é aquela coisa, como a Dani colocou, né? É uma briga para manter força e poder junto ao clã. A questão é que se isso se esticar demais, se o clã ficar, não, sou eu, 4 de abril é desincompatibilização. O Tarcísio e outras pessoas vão ter que decidir se saem ou não do mandato naquele momento e podem não querer sair. Independente de qual lado você esteja, uma coisa é clara: a possibilidade de Flávio Bolsonaro disputar a presidência reacende debates importantes sobre representatividade, forças políticas e o rumo que o país quer seguir. A reação intensa de alguns setores da mídia e de grupos alinhados à esquerda mostra que o nome dele ainda tem peso e desperta emoções fortes, seja de apoio, seja de rejeição. Mas o que realmente importa agora é analisar o movimento com calma. Quais serão as alianças? Como ficará a relação dentro do próprio campo da direita? E qual será o impacto para os eleitores que ainda estão em dúvida? Essas perguntas vão guiar o debate nos próximos meses e cada declaração, cada sinal e cada estratégia vai moldar o cenário das próximas eleições. Por isso, é fundamental que você acompanhe tudo de perto. Deixe aí nos comentários, você acha que Flávio Bolsonaro deve mesmo ser candidato? Ele tem chances reais? Seu comentário ajuda a fortalecer o debate e mantém nosso conteúdo chegando para mais pessoas. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui você recebe notícias e análises que você não vê em qualquer lugar. Nos vemos no próximo vídeo.